Olá, boa noite, torcedores do Santos espalhados por todo o Brasil, por todos os cantos do mundo. Eu sou Matheus Silva Alves, eu sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, o site que faz a maior e melhor cobertura do Santos Futebol Clube. Vocês já conhecem, né? Já sabem como a gente trabalha, a gente é um veículo de comunicação que só fala do Santos. Eu estou aqui para fazer mais uma vez o nosso boletim do Diário do Peixe. Vocês já sabem, todas as segundas, quartas e sextas a gente está aqui na nossa página no Facebook para falar com vocês, bater um papo, trocar ideias sobre o Santos. Claro, evidentemente, passar as últimas informações do nosso clube para vocês. E lembrando que às terças e quintas a gente está agora no YouTube, no nosso canal no YouTube, ok? Vamos passar aqui uma meia hora bastante agradável, falando daquilo que a gente mais gosta, certo? Que é o Santos. E o Santos se prepara para o clássico domingo, né? No sábado, Pacaembu contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Já vou dando boa noite aqui para o Roberto Borges Júnior, de Caieira, São Paulo, o Márcio Figueiredo, manda um abraço para mim, um abraço a você, Márcio, um abraço ao Diego Barbosa, de Araçás, na Bahia. Um abraço a toda a torcida santista aí na Bahia, o Jefferson França, pergunta se o Robinho, Wagner Love veio para 2019, acho que o Robinho não, Wagner Love talvez, Gilmar Maurício, um salve, o Natan Viana de Cuiabá, Mato Grosso, o Marcelo Mota de Cajamar, o Pedro Antônio me pergunta, olá, para você, boa noite para você também, me pergunta se o Santos vence o Corinthians. Eu acho que vence, acho que tem condições, porque possivelmente o Corinthians vai jogar com um time misto ou reserva, porque o Corinthians vai estar no meio da decisão da Copa do Brasil. O Felipe Castro pergunta se o Rodrigo não vai jogar. Já vou falar do Rodrigo, né? É um dos assuntos do nosso programa de hoje. Boa noite ao Luciano Gonçalves, boa noite ao Gilmar Maurício de Dourados, Mato Grosso do Sul, o Marco Séries sempre com a gente aqui de Marília, interior de São Paulo. Um abração a você, Marcos. Deixa eu já, então, dando boa noite a todo mundo, e deixa eu já aproveitar, vou fazer já um pedido de desculpas. Vocês sabem que eu sempre faço aqui, nos nossos programas aqui no YouTube, no YouTube e aqui no Facebook, eu sempre faço uma propaganda do nosso serviço de WhatsApp, né? Vocês sabem, a gente manda as notícias do WhatsApp, a gente já tem uma grande quantidade de cadastrados, eu agradeço muito a vocês pelo carinho, mas a gente está com um problema técnico com o nosso WhatsApp. Eu já percebi que alguns de vocês não estão recebendo o material que a gente manda no WhatsApp. Eu peço um pouquinho de paciência, desculpa, a gente está com uma questão técnica um pouco difícil de resolver, mas nós vamos trabalhar para que vocês todos logo voltem a receber as notícias no WhatsApp, okay? Porque é um sistema que funciona muito bem. Normalmente todo mundo aqui, os amigos aqui elogiam, então a gente vai fazer um esforço para que a gente, o mais rápido possível, volte a funcionar o WhatsApp, ok? Então, enquanto isso, eu mando o Márcio Fernandes, já falei com o Márcio Fernandes, o Rogério Aires, para cima dos Gambá, né? O Nelson Guareschi pergunta se ele é de Guarulhos, aqui região grande, na Grande São Paulo, pergunta se dá para chegar a Libertadores. Dá, viu? Eu acho que dá, e vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre chances do Santos ir à Libertadores, né? O James, acho que é isso, vamos voltar ao setor laranja, vai ter um mosaico, é verdade, vai ter um mosaico mesmo, foi liberado um mosaico para o sábado, o jogo contra o Corinthians no Pacaembu, ok? Boa noite ao Ítalo Guilherme, eu vou dando aquele boa noite para todo mundo que está chegando. Quem eu não consegui falar, sinta-se abraçado, ok? O Gustavo Gomes, manda um abraço para a galera do Humaitá, que é em São Vicente, na Baixada Santista. O Basto Dri, querendo tirar uma dúvida, o Bambu não vai renovar mesmo? O que deu? Olha, o Basto é o seguinte, o Bambu ele assinou um pré-contrato com o Atlético Paranaense. E aí agora existe a possibilidade dele ficar, tá? Mas eu teria que ser pago uma multa para o Atlético Paranaense, enfim. É uma situação enrolada. Vai ser difícil manter o Bambu aqui no Santos, o Bambu, cujo contrato acaba agora em novembro, mês que vem, tá? E tem esse pré-contrato, ele decidiu assinar o pré-contrato com o Atlético Paranaense, parece que já se arrependeu, que agora se firmou no Santos, só que assinado não é brincadeira o que se assina, né? Então, no mínimo, vai ser preciso dar uma compensação ao Atlético, tá? O Maurício Lima fala que a Paraíba, junto e misturado com o Santos, um abração a todo mundo aí na Paraíba, que legal, pessoal na Paraíba, tá? A região Nordeste toda, já teve um amigo nosso aqui da Bahia, agora da Paraíba, que bacana. O Felipe Castro Santos pergunta se o Santos vai contratar outro executivo. Não, por enquanto não, Felipe. O Renato está fazendo a dupla função, né? Jogando, até entrou no último jogo, pode até jogar o clássico, inclusive, né? Vou falar sobre isso depois.
e ao mesmo tempo está fazendo a função de executivo. Claro que ainda de maneira, né, bem superficial. Quando ele parar de jogar e se dedicar integralmente a isso, aí sim ele vai se dedicar de maneira mais efetiva. O Adalto Moreira pergunta se tem notícia de contratações para o ano que vem. Não, ainda não temos, não, o Adalto. O que a gente sabe e o que foi dito pelo presidente Pérez é que a diretoria já está buscando nomes de jogadores que vão ficar sem contrato no fim do ano, né? E que, portanto, viriam de graça para o Santos, pagando apenas o salário. Esse mapeamento, esse trabalho foi dificultado pelo processo de impeachment, porque parou tudo, né? O próprio Cuca reclamou disso. Agora que o impeachment passou, não foi aprovado, o presidente Pérez fica, espera-se que isso ande. Agora, é preciso ter muita pressa, viu? É preciso ter pressa porque outros clubes estão de olho nisso também, estão indo atrás de jogadores que estão com contrato por terminar. Se o Santos demorar muito, não vai pegar ninguém, tá? É assim que funciona o mercado. O Adalto Moreira, de Ribeirão Branco, São Paulo, eu confesso que não sei, eu conheço bem o estado de São Paulo, até porque morei no interior, morei em Bauru, na minha ignorância. O Aldo da Liberdade, aqui da região central de São Paulo, manda uma boa noite para você também. O Faulo Luciano, pelo menos é com PH, se lê Faulo, né? Se eu li errado, me desculpa. Santista Era de Carapicuíba, o Valdemir Galinari, boa noite, de Santa Bárbara do Oeste, região de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Torcida Santista em peso aqui, e eu sempre peço a vocês, falem de onde vocês falam, que é legal a gente saber que a gente tem uma audiência legal. Claro, na capital paulista e na Baixada Santista, onde está concentrada a maioria da torcida do Santos, mas a gente tem muito, eu sempre digo aqui, né, a gente tem muita audiência no Paraná. Hoje até agora não apareceu ninguém do Paraná aqui, né? Então, a gente tem muita audiência no Paraná, mas no Nordeste também, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, e na região Centro-Oeste já apareceu um amigo aqui de Dourados, e até, às vezes até de vez em quando aparece gente do exterior também, o que nos deixa muito feliz, muito satisfeito de saber que a gente está alcançando bastante gente. Bom, o grande assunto do Santos nessa semana, agora que finalmente o Santos tem um pouco de paz, né, nas questões fora de campo, vamos pensar um pouquinho no jogo contra o Corinthians, né, que é um clássico fundamental para o Santos. A propósito, o Felipe Santos pergunta: é verdade que o Cuca quer alguém para o lugar do Alisson que saiba marcar e sair jogando? Olha, todo técnico quer isso, não é só o Cuca não. Todo técnico quer um meio-campista ali, cabeça de área, que saiba marcar e sair jogando, né? Não é o caso do Alisson, convenhamos. Marcar, ele marca até bem, mas sair jogando não é exatamente o caso, tá? Mas ele não tem muita opção no elenco não, tá? Eu falei do Renato, pode jogar o Yuri. É mais provável que um desses dois. O Cássio Oliveira fala que Suzano também, junto e misturado. Suzano aqui na região da Grande São Paulo. O Sérgio Agostinho, de Porto Nacional, Tocantins. Daí, ó, falei, tinha gente da região Centro-Oeste, aí, ó. Tocantins com a gente aqui também, que legal. O Jorge Luiz Neves pede um alô para Guapiara, em São Paulo. Um abração, Jorge. Também não sei onde fica Guapiara, também mais uma cidade onde eu não sei onde fica, no interior de São Paulo aqui. Um abração e um abração para o Emerson de São Caetano do Sul. Essa eu sei bem onde fica. Fica ao lado da minha cidade, que é São Bernardo do Campo. Um abração para todo mundo aí no ABC. Todo mundo sabe que a presença da torcida do Santos no grande ABC é enorme. Eu sou uma prova viva disso, sou um santista do ABC. Catraca TJ de São Vicente. O Bruno Sampaio, um alô para Bertioga, aí no litoral de São Paulo. Os Paulo César diz que sábado tem que ser Gabigol, Sacha e Delis. Acho que não vai, viu, Paulo? Acho que vai o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique não. Acho que o Bruno Henrique está suspenso também. Agora me deu branco, minha memória é péssima. Mas eu acho. Se o Bruno Henrique, é verdade, se o Bruno Henrique estiver suspenso, vocês por favor me ajudem aqui, porque agora me deu um branco. Quem sabe é que esse Santos não vai contar com o Rodrigo, vou falar disso. Um abraço ao Adelson. Falei do ABC, apareceu aqui o Adelson de Santo André, aí, ó, mais um do ABC. O Rodrigo não joga, ok? O Rodrigo, ele. Primeiro, um abraço, eu sempre mando um abraço para o Fernando Henrique, o nosso. Obrigado, parabéns ao Diário, muito obrigado, porque ele é de Bauru, morei em Bauru, adoro Bauru, então sempre mando um abraço para ele. O Joelson Casimiro, de
lá do Paraná, né? Do noroeste do Paraná, que legal. O Paulo César falou, o Bruno Henrique não está suspenso, desculpa, eu confundi, tá? O Bruno Henrique tem condições de jogo, ele não está bem, né? Como o próprio Paulo César disse aqui, o Bruno Henrique não está bem, mas ele ainda tem aquele status de titular. O Rodrigo não joga, tá? O que aconteceu? O Rodrigo, para quem não sabe, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Seleção sub-20 vai jogar 2 amistosos contra o Chile. E um dos amistosos, se não me engano, o primeiro, é exatamente no dia 13, o dia sábado, o dia do jogo contra o Corinthians. Como o Rodrigo, apesar de ser um craque, não tem a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele só pode estar em um, né? E ele vai estar com a seleção porque a CBF não o liberou. O Santos pediu, mas a CBF não liberou o Rodrigo, ok? E aí o Santos ficará sem o Rodrigo no jogo contra o Corinthians. É uma pena, mas é coisa do calendário, né? A gente sabe como é o calendário brasileiro, não para na data FIFA, e, enfim, a própria CBF, que é a seleção brasileira, tira jogador do Campeonato Brasileiro. Enfim, mas os clubes também não fazem nada para mudar isso, vamos lembrar, né? Um abração para o Adriano Luiz dos Santos, que é da Vila Ré, aqui em São Paulo, capital. Carlin Gomes, de Jales, interior de São Paulo. Daniel Nogueira, diz que o Santos tem que fazer contratações pontuais. O Santos tem que fazer boas contratações, trazer bons jogadores. Precisa melhorar o time, principalmente no meio de campo. Ainda precisa, tá? O Jean JC, o Salve Guarujá, ele é do Guarujá, na Baixada Santista também, né? Então, e aí acontece, voltando a falar do clássico, sem o Rodrigo, o Santos deve jogar, na verdade, com a formação que iniciou o jogo, né, contra o Vitória. Vocês lembram? O Santos iniciou o jogo contra o Vitória com o Delis, né, com o Gabigol, centroavante, já o centroavante titular, e o Bruno Henrique na esquerda. O mais provável é que aconteça a mesma coisa, seja mantido esse padrão, esse time, né? O Santos quase ficou sem o Delis, né? O Delis chegou a ser convocado para a seleção paraguaia, acabou sendo liberado, assim como o Carlos Sanches. Não foi bem liberado, né? Na verdade, o que aconteceu com o Carlos Sanches é que ele foi incluído numa pré-lista para um amistoso da seleção do Uruguai, e aí acabou não entrando na lista final, né? Então não é que na verdade o Sanches não foi liberado pela seleção uruguaia. Ele, na verdade, ele não chegou a ser convocado, ele tinha sido incluído numa pré-lista, tá? E o Sacha, que um amigo nosso aqui sugeriu, o Sacha não anda com muito cartaz com o Cuca, não. O Cuca não tem usado o Sacha. Treinador é assim. Eu cobri futebol há 20 anos como jornalista, de todos os jornais aqui de São Paulo. A gente sabe como é que é treinador. O treinador chega a um clube e sempre tem algum jogador que ele não gosta muito, tá? Não sei se é uma coisa pessoal, às vezes é pelo estilo do jogador, pela maneira de jogar. Aparentemente o Cuca não é um grande fã do Sacha, tá? Porque o Sacha está jogando muito pouco. Então o Sacha vai ficar no banco, eventualmente pode entrar no jogo contra o Corinthians, mas não acredito que ele seja titular. Imagino que o ataque vai ser mesmo o que começou o jogo na Bahia, Delis, Gabigol e Bruno Henrique, ok? Um abraço para o Oswaldo Garcia Marques, de Indaiatuba, São Paulo, né, no interior de São Paulo. O Marcos Sérgio diz que o Sacha está mal. Na verdade, faz muito tempo que ele não joga também. Ele não vinha bem mesmo, tá? Aliás, eu tenho uma tese, se tem algum grande fã do Eduardo Sacha, me desculpe, mas o Santos, eu acho que o Santos se precipitou com o Sacha, tá? O Santos contratou o Sacha por empréstimo do Internacional no começo do ano, vocês lembram, e o Sacha começou muito bem. E fez ali uns 4, 5 jogos bons, fez alguns gols, e o Pérez, que na minha opinião sabe muito pouco de futebol, tá? O presidente Zé Carlos Pérez se empolgou com o Sacha e já quis comprar. E ele acabou fazendo uma negociação que envolveu o Zeca, que foi para o Internacional, né? Mas eu acho que o Sacha, eu acho que o Santos se precipitou, contratou ele cedo demais, tá? Eu acho que ele não é aquele jogador que começou, ele não joga aquilo que ele começou jogando, não, tá? Acho que o Santos, o Pérez, assim, eu acho que o Pérez agiu por impulso, porque ele viu ali 3 jogos do Sacha fazendo gol, se empolgou. Repito, claramente é um presidente que não conhece futebol, não é um cara que
que tenha traquejo com o assunto, e fez a negociação na empolgação. E aí o que aconteceu? O Sacha não jogou mais nada. Mas não por causa da contratação. Eu acho que aquilo que a gente viu do Sacha no começo foi um pouco assim, mais do que ele pode fazer regularmente. Então eu não teria contratado o Sacha, não. Aliás, eu acho o seguinte: o Santos deveria ter esperado a temporada, ver o que o Sacha faria ao longo prazo. E na minha opinião, eu não contrataria o Sacha, eu devolveria o Sacha ao Inter, tá? Eu sei que ele fez algumas boas partidas pelo Santos, mas eu acho que não valeria investir nele. Mas investiu ali meio por impulso, devia fazer o que está fazendo com o Dodô. O Dodô, que está rendendo muito mais do que o Sacha, o Dodô foi contratado por empréstimo também até o fim do ano, o Santos está esperando o momento certo para contratá-lo, tá? Mas enfim, o Sacha agora é do elenco do Santos, esperamos que ele volte a jogar aquilo que jogou no começo da sua trajetória no Santos, embora eu tenha as minhas dúvidas sobre isso, ok? O Pedro Antônio fala que o ataque do Santos deveria ser o Delis, o Gabigol e o Arthur Gomes. Aliás, vários amigos aqui já falaram do nome do Arthur Gomes, que eu acho um jogador razoável, tá? De vez em quando, é aquele jogador que de vez em quando ele entra e faz um gol, faz um bom jogo, mas é de vez em quando, porque é um jogador razoável. Como eu falei para vocês, eu tenho 20 anos de cobertura de futebol, já um pouquinho, né? Um pouquinho de ver jogador, eu sei. Um jogador como ele, que é um jogador razoável, ele vai jogar bem às vezes não. Então, sinceramente, não acho que o Arthur Gomes seja solução para o Santos. Pode até ser ali para ficar no banco, eventualmente entrar no segundo tempo. Algumas vezes vai funcionar, mas não é um jogador, sinceramente, não é um jogador que arranque suspiros de mim, não. O meu xará, Matheus Queiroz, um abraço, xará, ele pergunta do Felipe Cardoso, se vai para o banco. Felipe Cardoso, para quem não está ligando o nome à pessoa, é aquele garoto centroavante que o Santos trouxe da Ponte Preta, tá? O Felipe Cardoso, o problema não, o xará, me permita chamar assim, o Matheus, também sem H, assim como eu, o Felipe Cardoso, ele voltou a sentir o problema no pubis que ele tinha na Ponte Preta. Então ele está afastado. Ele está afastado por essa lesão. Eu lembro que a gente falou, quando o Felipe Cardoso foi contratado, a gente falou muito sobre isso, né? Porque ele ficou um tempão parado na ponte por causa de um problema no pubis. Ele se curou, voltou e já sentiu o pubis de novo. Então ele vai ficar mais um tempo. Ele é muito jovem, ele tem 19 anos, então é mais assim, eu pelo menos vejo assim, é uma aposta para o futuro, não é uma solução imediata. Não só, mas também porque é um jogador muito novo, muito jovem, dificilmente ele vai entrar e já dar conta do recado de cara. Lembrando que o Santos contratou o Felipe Cardoso, tá? Para quem tem alguma dúvida. Aliás, ele tinha sido trazido primeiro por empréstimo, numa negociação ali meio de emergência, porque estava em cima da hora do prazo para fechar a janela de transferências. E agora o Santos, na semana passada, o Santos efetivou a contratação definitiva do Felipe Cardoso. O Santos pagou 3 milhões de reais por 60% dos direitos do Felipe e agora ele está com um contrato de jogador contratado em definitivo. Tá? E o Cuca aposta muito. Eu confesso que eu não conheço bem o jogador, não me lembro de ter visto jogar na Ponte Preta. Eu acho que é uma aposta, porque ele é novo. Agora, o Cuca, que é um bom observador de jogadores, ele até brincou no dia que o Felipe Cardoso foi contratado, ele brincou, olha, eu não costumo errar. E ele não costuma errar mesmo, tá? Dificilmente ele erra na observação de jogadores. Eu me lembro de um caso, quando ele era treinador do Palmeiras, Cuca, e ele contratou para o Palmeiras o Tietê, que acho até saiu do Palmeiras. O Tietê era do Audax, né, de onde veio o Yuri, vocês lembram? E o Tietê era lateral direito no Audax. E o Cuca disse, até para o pessoal da sua comissão técnica no Palmeiras, eu vou trazer o Tietê para ser o nosso meio-campista, vai resolver o problema do nosso meio de campo. Muita gente torceu o nariz, mas ele é lateral direito no Audax, não tem nada a ver.
Pois ele foi e realmente foi um grande sucesso como meio-campista. Prova de que o Cuca olhou bem, observou bem. E o Cuca garante, jura que esse Felipe Cardoso é muito bom e vai fazer sucesso. Eu confesso, eu confio no Cuca, tá? Eu acredito, eu acho que o Cuca é um cara que conhece muito futebol. Agora, isso é uma coisa para longo prazo, tá? Porque, primeiro, o menino está machucado, tem um problema que precisa ser tratado. Segundo, é muito novo, é solução a longo prazo, talvez para o ano que vem. O Gil Cruz, a propósito, o Gil Cruz disse que o Santos precisa de um centroavante de nome, aquele que cheira a gol. Bom, você sabe que o Santos quase trouxe o Wagner Love, talvez o Santos tente trazer de novo o Wagner Love em janeiro, talvez, tá? Não é certeza. O Robson Martins, boa noite, Robson. Ele chegou agora, pergunta se o Rodrigo não joga contra o Corinthians, já falei isso aqui, o Robson não joga, o Rodrigo está com a seleção sub-20, no dia do jogo contra o Corinthians, ele vai jogar um amistoso contra o Chile, tá? E não foi liberado pela CBF, ok? A CBF não fez esse favor ao Santos de liberar o Rodrigo para jogar o Clássico, tá? Mas eu sempre falo aqui, me desculpe se eu sou repetitivo, mas eu sempre falo aqui, clube não tem... Eu sei que a gente, nós torcedores, ficamos chateados de ver o Rodrigo, no caso, como seria se fosse o Delis ou o Santos. Clube não tem direito de reclamar, porque nenhum clube, nenhum dirigente de clube briga na CBF para não ter jogo do campeonato na data FIFA. Né? Ninguém está nem aí. Aí chega na hora, vai pedir a liberação, aí a federação libera. Por exemplo, o Cruzeiro agora pediu, implorou a liberação do Arrascaeta, que está com a seleção do Uruguai, para jogar final da Copa do Brasil. O Uruguai não liberou. E porque não tem obrigação de liberar, porque é data FIFA. Aí o Cruzeiro, porque o Uruguai não liberou. Né? Todos os dirigentes, os do Santos, inclusive, infelizmente, são omissos, não estão nem aí, não se preocupam, morrem de medo de brigar com a CBF, depois ficam reclamando. Então, infelizmente, não dá para reclamar. Tá? O Daniel Nogueira diz que o Wagner Love está bem na Europa, tem 20 gols. Não sei se o número é esse, mas de fato ele está jogando bem. Ele já faz um tempinho lá na Turquia, onde ele está, embora ele queira voltar. Mas é um jogador que já está com uma idade já bem avançada, 34, 35 anos, mas ainda está rendendo em bom nível. Né? A gente viu o Ricardo Oliveira, que eu sempre vou dizer isso, foi um grande erro ter deixado o Ricardo Oliveira ir embora. E o Ricardo Oliveira, Atlético Mineiro, é um grande sucesso mesmo, já está com 37, 38 anos. O Matheus Queiroz diz que o Santos está precisando de um Rodrigão para ataque, aí ele bota um bonequinho aqui dando risada, só pode ser brincadeira. Imagino que seja uma brincadeira, porque o Rodrigão é muito fraco. Tá? O Rodrigão é um jogador muito... Assim, pro nível que o Santos precisa, não é o Rodrigão, ok? A Carlin Gomes pergunta se do planejamento para o ano que vem. Carlin, o planejamento ficou bem atrapalhado por causa desse processo da votação do impeachment, né? O Pérez tinha um problema mais urgente para resolver, que era salvar o seu pescoço, né? Enfim, agora que salvou, vai correr atrás. Eu acho que o Santos corre esse risco de sair atrás dos demais clubes, ok? O James fala, vamos lotar o Pacaembu, e vai ter mosaico, vai mesmo. O Wagner Lima pergunta se o Robinho vai ser o grande reforço para 2019. Não acredito, e sinceramente acho que não deveria ser. Acho que o Santos devia fazer uma baita, até uma estátua para o Robinho, legal, mas deixa para lá, vamos. Acho que o Robinho já não é mais solução para o Santos, né? Um jogador que já está perto do fim da carreira, enfim. Respeito, claro, eu sei que tem muita gente que adoraria ver o Robinho de novo. Eu fui muito feliz com o Robinho no Santos, mas, enfim, vamos pensar em outras coisas, tá? O Pedro Antônio, Vila Belmiro ou Pacaembu, não sei se ele está perguntando a minha opinião, eu prefiro que se jogue nos dois, tá? O Arthur Souza pergunta da reforma da Vila. Bom, é uma promessa, o presidente José Carlos Pérez fez essa promessa, pouca gente falou sobre isso, só nós do Diário do Peixe falamos sobre isso. O presidente José Carlos Pérez prometeu que até o fim do mandato dele vai fazer uma reforma profunda na Vila Belmiro, aumentando a capacidade para 21 mil pessoas, tá? E diz ele que já tem 75 milhões de dólares garantidos de um investidor de Dubai, nos Emirados Árabes.
vamos ver, vamos cobrar, vamos ver se ele prometeu. Ele falou, eu, num programa de TV lá em Santos, programa do Armando Gomes, famoso comunicador lá de Santos. Ele falou, eu garanto que vai haver essa reforma. Agora vamos ver se sai mesmo, né? Eu espero que sim, tomara, seria bom para o Santos. Agora, não é muito fácil acreditar nisso não, tá? Ainda mais 75 milhões assim, investidor. Enfim, não tem nenhum motivo, não acho que o Pérez seja mentiroso, então vamos aguardar. Vamos aguardar ver se ele consegue colocar isso em prática. Isso teria que ser aprovado no conselho também, enfim, não é fácil, tá? O Nelson Guareschi diz que a maioria falava que o Ricardo era velho, agora seria a solução, não consigo entender. Ô Nelson, eu não sei de que maioria você está falando. Eu, Matheus, sempre falei que o Ricardo Oliveira era uma solução para o Santos e sempre disse, modestamente aqui, sempre disse que o Ricardo Oliveira, foi um grande erro ter deixado o Ricardo Oliveira embora, tá? Eu sei que tem muita gente que acha que ele devia ter ido, respeito, mas eu, aqui no nosso programa aqui no Facebook, eu sempre falei, Ricardo Oliveira foi um equívoco da diretoria ter deixado ele embora. Antes mesmo dele estrear no Atlético, eu dizia isso, ok? O Valdecílio Renaldino pergunta se tem algum 9 para 2019. Na verdade, Valdecílio, e acho que eu respondo a muitos amigos, a prioridade é tentar renovar o empréstimo do Gabigol e apostar no Felipe Cardoso. Tá? Eu acho que assim, pode vir Wagner Love? Pode vir algum 9 mais veterano? Pode, mas eu acho pouco provável, ok? Eu acho eu tenho a impressão que o Santos vai tentar renovar o empréstimo do Gabigol, porque contratar em definitivo não tem como, enfim, e apostar nesse menino, esse Felipe Cardoso, que o Cuca diz que é um grande centroavante, que vai ser um centroavante para o ano que vem. Eu acho que o Santos vai fazer isso. Seria bom se contratasse mas o Santos não tem dinheiro, né? Então vai ter que fazer. O Nelson Guares diz, não estou falando de você. Legal, né? Obrigado pela audiência. O Nelson Guares fala, não estou falando de você, a maioria da torcida, imprensa, realmente, sempre você defendeu a permanência. É verdade, eu sempre, como eu disse agora, eu sempre achei que a diretoria do Santos deveria ter renovado o contrato do Ricardo Oliveira, mas agora, enfim, agora já era, né? Então vamos lá. O Aldo de Assis, precisamos de um meio atacante bom. Realmente, eu acho que o Santos precisa de mais jogador para o meio de campo, sim. Aí o Natan Viana e um 10, sempre tem o mito do 10, né? Eu confesso, gente, eu sei que a camisa do 10 do Santos ela é a mais simbólica de todas no mundo, né? Vocês sabem por quê. Mas essa coisa de um 10, não precisa ter um 10, né? Assim, um 10. Tem que ter bons jogadores de meio de campo e que tenham chegado ao ataque. O Santos está faltando esse jogador, realmente. Não precisa ser aquele típico camisa 10, precisa ser um bom jogador que jogue. Por exemplo, só para dar um exemplo internacional, o Luka Modric, que acabou de ser eleito o melhor do mundo, não é o típico 10 e vamos convir que resolveria os problemas do Santos, né? É esse tipo de jogador. Mas enfim, de fato eu concordo com vocês que estão falando. O Santos precisa de mais jogador. Seria o Bryan Ruiz, né, que sempre é citado aqui, mas o Bryan Ruiz, pelo menos nesse princípio, está sendo uma decepção, né? Um jogador que joga num ritmo abaixo dos outros, né? Então, ele veio para ser a solução nessa posição, mas acho que não é o caso, tá? Não sei nem se ele continua no Santos, embora o contrato dele seja... eu não ficaria surpreso, atenção, é minha sensação, não é informação não, apenas uma sensação minha. Não ficaria surpreso se no fim do ano Santos e Bryan Ruiz fizessem um acordo amigável para ele ir embora, tá? Não ficaria surpreso. O Valdecílio Renaldino pergunta se o Diego tem chance de voltar para o Santos. Acho que não, um jogador caríssimo, ganha um salário muito elevado. O Flamengo hoje é um clube que tem muito mais dinheiro do que o Santos, vamos falar a verdade, né? Enfim, então eu não acho que o Diego tenha condições de vir, não, tá? Só uma outra informação aqui. O Santos divulgou agora uma parcial de ingressos para sábado, já ainda está bem fraca, 5 mil ingressos apenas. Eu sei que ainda tem 5 dias até o jogo, mas mesmo assim, a gente sabe que um jogo que enche, ele já logo nos primeiros dias a procura é grande. Normalmente é assim. Dificilmente um jogo que a procura começa fraca, ela aumenta bastante ao longo da semana. Então, a procura de ingresso para esse jogo começou bem fraca, 5 mil para o Pacaembu é pouco,
E isso me deixa um pouco receoso, porque até pelo que a gente tem observado, o padrão de comportamento de venda de ingressos para os jogos no Pacaembu, naqueles jogos em que o Pacaembu lota, a procura ela é forte desde o começo, né? E não foi o caso. Quando começa assim, dificilmente enche, tá? Então eu tô... tomara que eu seja desmentido pelos fatos, tomara que a torcida reaja, o Santos precisa de ajuda, o jogo é de torcida única, lembrando, né? Só haverá santistas no Pacaembu no sábado, 7 da noite, acho que é um bom horário. Às 9 da noite no sábado é ruim, mas às 7 não acho ruim. Agora, a torcida do Santos precisa ir, né? Eu acho que como o Aldo Assis falou, só 5 mil ingressos, não, ele botou 5 ingressos, mas eu entendi, 5 mil. Só 5 mil ingressos, só 5 mil ingressos. Eu acho muito pouco, e eu acho que a tendência, pelo que diz o padrão, a tendência é não lotar, ok? Porque geralmente, vou falar de novo, tomara que eu esteja errado, tomara que haja uma avalanche de venda de ingressos nos próximos dias, mas normalmente, quando os jogos no Pacaembu têm sido assim, quando a procura por ingressos começa fraca, não vai mais do que 15 mil, 20 mil no máximo, tá? Vamos aguardar, espero que não seja o caso. O Douglas Batan pergunta se a diretoria vai disponibilizar ônibus para o associado. Eu acho que sim, Douglas, mas eu vou me informar direitinho. No Diário do Peixe nós vamos dar essa informação ao longo da semana, vamos dar essa informação correta, mas tem sido isso sim, tá? Enfim, eu acho que... torço para estar errado, tá? Mas eu tenho a impressão que vai ser se isso acontecer, vai ser uma pena, uma grande oportunidade desperdiçada, porque esse é um jogo que deveria lotar, entendeu? O Henrique Lombardi diz, esse jogo tinha de ser na Vila. Olha, o Henrique, eu não vejo nenhum problema em ser no Pacaembu, mas tem que ser com o estádio lotado, né? Você fazer um jogo desse com metade, com 15 mil no Pacaembu, como seria se fosse na Vila Belmiro com 6, 7 mil, é muito ruim, tá? Isso até atrapalha o time, porque é evidente que o rendimento do time, quando o estádio está lotado, empurrando, ele é diferente, tá? Agora, a torcida do Santos, infelizmente, ela tem uma... Eu sou santista, vocês todos são, vocês sabem muito bem. Infelizmente, a torcida do Santos tem um histórico de não comparecer ao estádio, né? De não ir ao estádio. Enfim, então a gente teve, nesse ano mesmo, tivemos um clássico contra o Corinthians no Pacaembu, vocês lembram? O jogo que o Diogo Vitor fez o gol de empate por 1-1. O Pacaembu foi uma coisa linda, né, gente? O Pacaembu estava lotado, tinha acho que 35 mil pessoas, 35 mil santistas no Pacaembu. Foi uma coisa linda, maravilhosa, uma grande festa alvinegra, praiana, e vamos repetir vamos ver se a gente repete essa festa, né? Seria uma pena, infelizmente, a gente jogar na Vila Belmiro, no Pacaembu, com 10 mil, 15 mil pessoas, tá? Infelizmente, mas infelizmente o começo da venda de ingressos não está do jeito que a gente gostaria que estivesse, ok? Bom, gente, é isso. Deixa eu só pedir mais uma vez desculpas para todos vocês que usam o nosso serviço do WhatsApp. Nós estamos com problemas técnicos. Eu sei que muitos de vocês não estão recebendo o nosso material pelo WhatsApp. Eu peço desculpas, nós estamos, como eu disse, um problema técnico um pouco complicado de ser resolvido. Nós estamos tentando, fazendo o máximo possível para resolver esse problema. Esperamos que nos próximos dias a gente já possa retomar esse serviço. Eu peço um pouquinho de paciência de vocês todos, tá ok? Bom, é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Foi um prazer enorme, mais uma vez, falar com vocês aqui no nosso boletim do Diário do Peixe. Lembrando que amanhã, terça-feira, a gente vai fazer o nosso programa no YouTube, no nosso canal no YouTube. Na quarta-feira, a gente volta a fazer aqui na nossa página no Facebook, sempre às 19h30, ok? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Mais uma vez, desculpas a quem eu não pude responder, são muitas mensagens que chegam, felizmente, e até a próxima ocasião. Um abração!